Olá, meus consagrados e consagradas, como é que vocês estão? Estamos aqui dando início a mais um conteúdo com informações atualizadas do maior time de Minas Gerais. Onde, família, no conteúdo de hoje eu gostaria de falar para vocês aqui, separei para vocês um recorte das palavras do Hugão, que é representante do Cruzeiro no programa Alterosa Esporte. E o Hugão falou muito bem, fez críticas ao Pepa, que insiste nos mesmos erros, fez críticas aos jogadores do Cruzeiro e também fez uma cobrança ao Ronaldo para aumentar o padrão das contratações do Cruzeiro no mercado da bola. Porque não podemos correr o risco que o Real Valladolid correu e acabou no final sendo rebaixado à segunda divisão. Nós precisamos de reforços, não precisamos de quantidade, precisamos de qualidade. E agora, família, eu vou colocar na tela para vocês as palavras do Hugão. Só que antes, deixem aqui o seu gostei e também se inscreva no nosso canal. Mais difíceis, aplaudir o time quando precisou de apoio. Então agora vocês vão reclamar que tô falando dos jogadores especificamente agora, vai reclamar que durante o jogo começa a ter manifestação? Não, meu amigo, tava apoiando até aquele momento ali. Na hora que tomou o gol, e o Oliveira tava doido para entregar uns golzinhos ontem também, teve uma jogada de efeito, mas tava doido para entregar também. Gilberto não funciona, Dourado não funciona, né? Aí na hora que o Pepa começa a fazer certas modificações, é óbvio que o torcedor vai olhar e falar assim, o que esse cara tá querendo nesse jogo? Tá tirando, né? Até acho que o erro não é do Pepa especificamente nesse momento, não. Acho que ele sente a ausência, assim, do Richard, a ausência do Ramiro, que eram os dois jogadores de contenção desse sistema defensivo do Cruzeiro. Mas o torcedor foi impecável ontem. Tem que cobrar desses caras mesmos. Eles estão vestindo a camisa do Cruzeiro. E vestindo a camisa do Cruzeiro não pode acomodar. O salário não está em dia. Antigamente eu não entendia porque o salário estava atrasado. Teve lá um momento de greve dos jogadores na toca. Alguns jogadores agora nem faziam parte daquela situação. A gente entendia essa situação. Agora não está em dia, não está melhorando a condição do CT. O erro foi do Oliveira, não foi do Mal que errou o passe. Também. Mas o Oliveira estava doido para entregar ontem também. Tem errado bastante nas partidas. Né? Tudo isso que você falou de salários, de organização, isso vale, óbvio. Mas aí a questão é de qualidade também, técnica. Leopoldo Siqueira. Mas aí você não entregar em campo também, você tem que sujar mais o calção. Se você não tem qualidade, você tem que ter gana. Exato. Você tem que sair com o calção sujo do jogo, sabe como? Fazer uma asfaltinha, sabe? Ir com mais pegada na frente. Esse ataque do Cruzeiro não agride ninguém. A agressão que eu digo no sentido de fazer o gol, tá? É claro. Pelo amor de Deus. Essa é a cobrança do Hugão, corretíssima. E por falar em cobrança, recuperação judicial aprovada. Graças a Deus. E aí, né? Que o Cruzeiro agora começa a equacionar. Explica pra galera. Leopoldo Siqueira, boa parte agora, vamos supor que de repente você tem uma dívida de cartão de crédito imensa aí com o banco, e aí você vai negociar essa dívida. Passa de dívida para saldo devedor. Por quê? Não vai gerar bloqueio, vai estar equacionada. O Cruzeiro vai poder organizar seu fluxo de caixa e trabalhar em cima do seu fluxo de caixa com aquilo que pode ser o repasse para quitar a recuperação judicial. Vamos entender agora os prazos, vamos entender agora os juros, vamos entender agora a forma que vai ser efetuado esses pagamentos. Para todo mundo que falava assim, olha, isso aí é um jeito de dar calote. Não, isso é garantia de que todos os credores irão receber. Porque os próprios credores foram quem avalizaram essa recuperação judicial, que está em torno de 500 milhões, é isso? Exatamente, porque entra muita condição aí também, por exemplo, de dívida trabalhista, né, de fornecedores, né, de pessoas que fizeram empréstimo, o Cruzeiro fez empréstimo com muitos bancos também aí e tal, também com pessoas também, né, como é o caso do Marcelo Moreno, que evita até falar um pouco também dessa situação, mas ajudou muito o Cruzeiro no momento que precisava. Jogadores como o Léo, por exemplo, ele emprestou dinheiro. Então, o Léo, por exemplo, jogadores que fizeram parte daquele ano do rebaixamento, todos agora terão a garantia de recebimento mediante a forma que o Cruzeiro vai encontrar de parcelamento. Você vê aí, né, comemorando o título, Mineirão e tudo mais, tem dívida com a Minas Arena. Tem dívida com a Minas Arena. Agora tudo devidamente equacionado agora e vamos entender esses prazos, como vai correr também a condição dos juros, que me preocupa também, porque as taxas no Brasil me preocupam bastante, mas elas são até menos preocupantes pela forma que vai ser paga agora. Então agora, doutor Ronaldo, agora é a hora que você estava esperando exatamente isso. Vamos entender esses valores. Está na hora de subir a nota de corte, trazer uns reforços aí à altura para o Cruzeiro. Porque não vai adiantar você fazer uma recuperação judicial, você ter suas dívidas aí com esse saldo devedor. Eu estou colocando o nome de saldo devedor exatamente por causa dos prazos e porque o mecanismo é praticamente o mesmo, tá, gente? Para você efetuar certos pagamentos. Então, ou seja, agora que você vai ter isso, você vai conseguir fazer essa contabilidade exata e saber exatamente o que você pode investir. Dá para subir a nota de corte de contratação, principalmente nessa janela agora.
Muito bem, recuperação judicial. Outra repercussão forte que teve de fora de Minas Gerais foi dos comentaristas do programa da ESPN, onde eles também criticam o time do Cruzeiro e falam que o Cruzeiro começou a jogar na realidade que o seu time pode propor para o torcedor. E as palavras foram frias e eu gostaria de compartilhar aqui com vocês, por isso separei este recorte. Prestem atenção no que a galera falou. Eu não coloco só na conta do Pepa. O Pepa já conseguiu montar um time do Cruzeiro, a gente já sabe a identidade do time, mas é muito limitado para mexer. Hoje, os dois centroavantes dele estão mal, Gilberto e Henrique Dourado não conseguem entregar o que o Calleri entrega, por exemplo, quando não é o definidor, mas ele está sempre participando do jogo, sempre ativo. Os centroavantes do Cruzeiro não estão. E até peço desculpas que eu me confundi, o Calleri não está suspenso para esse jogo. Foi o segundo cartão amarelo dele só. Ele está liberado, o Cruzeiro vai ter mais esse problema, marcar o Calleri no fim de semana, mas os centroavantes não funcionam, você tem um time que constrói muito, que tem princípios bem definidos, mas peca não só na finalização, mas na limitação do Pepa de mexer no segundo tempo. O Fortaleza, quando mexe, entra Hércules, entra Lucero, entra Caleb, jogadores que, de fato, proporcionam outro cenário ou, no mínimo, a manutenção de uma proposta de jogo. No Cruzeiro isso não acontece. É um time muito limitado nos 11 que o Pepa achou e, ainda assim, tem pecado, tem limitações esse time, precisa contratar o Cruzeiro nessa janela. São contratações urgentes para todos os setores. O Cruzeiro é carente, é um elenco que se tornou curto, ainda mais tem a situação do Richard, do Ramiro, que acaba se machucando. Então, diante desse cenário, eu vejo que o Pepa ainda tira leite de pedra. É um Cruzeiro que, se a gente fosse observar, pela escassez de qualidade, poderia tranquilamente se conformar em fazer um jogo reativo, não ter essa pretensão de elaborar mais como o Pepa tem, mas ele acredita nessa proposta e, para funcionar, o Cruzeiro precisa qualificar mais, dar mais opções ao treinador, porque hoje foi visível que no segundo tempo o Cruzeiro caiu e não conseguiu, depois do gol, ser um time com intensidade suficiente para buscar nem mesmo um empate. Foi coletivo, fez bons jogos, mereceu vencer partidas em que a gente não olhava o Cruzeiro como favorito. E aqui no Sport Center, no Linha de Passe, nos nossos programas, a gente falava, olha, às vezes acontece assim, é mais rápido do que se imaginava, né? Quando existe esse entrosamento e o trabalho começa a pegar. Mas o natural é que as dificuldades sejam encontradas ao longo do caminho, especialmente em inícios, né, nesses trabalhos, nessas relações que estão se construindo. Muito provavelmente é o que o Cruzeiro está enfrentando agora, sem deixar de considerar aquilo que o Breiler mencionou sobre a necessidade de reforçar o elenco, de contratar, de dar a esse treinador um pouco mais de ferramentas para ele trabalhar. Então, talvez as coisas tenham se encaixado, aparentemente, né, logo que ele começou, e o Cruzeiro agora está se encontrando com a sua realidade, além de ser absolutamente natural equipes oscilarem. Todo mundo passa por alguns momentos no Campeonato Brasileiro, no calendário brasileiro de maneira geral, em que as coisas não vão bem. O Cruzeiro pode estar atravessando essa fase agora. Hoje o Cruzeiro mereceu a derrota. O Fortaleza foi mais competente na sua proposta de jogo, foi mais objetivo, mas em outras partidas não. Esse é o ponto. O Cruzeiro, em jogos contra o Flamengo, por exemplo, segundo tempo que o Cruzeiro faz no Maracanã, era para ter saído com a vitória, se conseguisse concretizar melhor as oportunidades que criou. Contra o Grêmio mesmo, acabou sendo um resultado que saiu caro demais pela exibição da equipe nos dois jogos. Então, por tudo, contra o Atlético, por exemplo, um adversário com um elenco muito mais recheado, um rival que está em outro momento financeiro, o Cruzeiro não só jogou de igual para igual, mas como também criou oportunidades para empatar, para vencer o jogo. Hoje já foi uma partida abaixo desse volume que o Pepa tem tido. Então, por tudo isso, o Cruzeiro precisa lidar com essa dificuldade de enfrentar times como o Fortaleza, que dão poucos espaços. E aí a gente vai comparar a diferença, não só de elenco, para mim o Fortaleza tem um elenco melhor que o do Cruzeiro, mas do trabalho, do Vojvoda, muito mais estabelecido, um cara que está mais de 2 anos no comando. Então, isso faz a diferença também de conhecer a proposta ideal
para cada jogo, como ele faz no Fortaleza, e o Pepa, aos poucos, vai ganhando isso, mas num cenário que dá pouca margem para erro. O Cruzeiro, com o elenco que tem, não pode se dar ao luxo de perder tantas oportunidades como perde. Hoje voltou a perder, mas foram menos finalizações, apenas 12, para o padrão do Pepa do Cruzeiro, abaixo do que apresentou em outros jogos. Vamos fazer o seguinte, vamos... E agora, família, vou encerrar por aqui mais um conteúdo do nosso canal. Se você gostou, já deixa aqui o seu gostei e também se inscreva no nosso canal. Fica com o meu grande abraço, fica com Deus e até a próxima. Fui!